Olá, eu sou o Davi Sandrin e o tema da aula de hoje foi contrato de energia e garantias financeiras. Os pontos que nós vamos abordar hoje são o conceito do contrato de energia, unidades consumidoras no contrato de energia, o reajuste do preço da energia. Vamos tratar um pouco também do faturamento da energia e sobre a assinatura do contrato. O conceito de um contrato é que o contrato é um acordo de vontade firmado por duas partes, capaz de criar, modificar ou extinguir direitos. O contrato de energia ele é um documento que oficializa a negociação entre a comercializadora, que é a vendedora, e a empresa, que é a parte compradora, dentro das condições acordadas para o fornecimento. O contrato ele também tem um cunho bilateral, possuindo direito e obrigações para ambas as partes. Com relação às unidades consumidoras no contrato de energia, é fundamental para a empresa saber quantas unidades consumidoras a empresa possui e quantas dessas unidades têm a possibilidade de migrar para o ambiente de contratação livre. Tanto o atendimento quanto o comercial que está em contato com essas empresas, é de suma importância ter esse conhecimento, porque todas as unidades consumidoras elas precisam estar descritas no contrato de energia. Normalmente, as unidades consumidoras elas constam nas condições específicas, que constam ali as condições comerciais do contrato. Caso as partes já tenham finalizado o processo de assinatura do respectivo contrato e a empresa identifique a possibilidade de incluir novas unidades, será necessário negociar um novo contrato de energia contemplando tais unidades. Então é fundamental ter o conhecimento de quantas unidades aquela determinada empresa possui. Existem algumas circunstâncias que no momento da contratação de energia, a gente acaba não sabendo se essa unidade vai pertencer a esse contrato ou não. Alguns casos são, o cliente tem uma determinada unidade consumidora, que é do grupo B, e eles fazem um projeto para mudança de grupo B para grupo A. Ou então, normalmente isso acontece bastante com supermercados. Uma determinada empresa constrói uma nova loja e no momento que foi fechada a contratação de energia, às vezes não tinha nem se imaginava que fosse ter essa unidade. Então, normalmente o que é feito? É fechado um contrato de energia com uma quantidade de unidades consumidoras definidas e no decorrer dos próximos anos, às vezes ocorre a necessidade de fazer um novo contrato para novas unidades que têm a necessidade de consumir essa energia também. Por que eu falo de fazer um novo contrato? Porque muitas das comercializadoras atualmente não têm incluído unidades consumidoras no decorrer do contrato. Então, como eles não estão mais considerando incluir unidades no decorrer do contrato, a opção que temos mais viável é fazer um novo contrato para essas unidades que estão entrando. O reajuste nos contratos de energia também são fundamentais. É uma característica do contrato muito importante. E em todos os contratos de energia nós temos o reajuste nos preços, tá bom? Os reajustes eles ocorrerão no mês de início do fornecimento da energia e os próximos reajustes sempre no mês de janeiro de cada ano. A referência que a comercializadora utiliza para reajustar o preço da energia contratada ano a ano é a data base. A data base é fixada no mês do fechamento da operação. Então, vamos supor que
o fechamento da operação foi no mês de dezembro de 2021 e o contrato ele tem o início do fornecimento no mês de abril de 2022, antes do início do fornecimento, a comercializadora ela já faz um reajuste do preço considerando a data base, tá bom? E com o decorrer dos próximos anos, ela vai reajustando também os valores considerando a própria data base. O contrato, esse ponto aqui da assinatura dos contratos é fundamental, tá? É um ponto que nós precisamos dar muita importância e tomar todos os cuidados possíveis, porque além da assinatura ratificar a operação que foi firmada anteriormente, ela também tem impacto direto no nosso contrato de gestão. O contrato ele é válido a partir do momento que for assinado pelas partes em conformidade com a ordem jurídica. Pode-se dizer que o contrato válido é o contrato existente em conformidade com a ordem jurídica. O prazo para assinatura do contrato que nós utilizamos é de 10 dias. 10 dias é um prazo suficiente para que o jurídico da empresa tenha acesso ao documento e consiga fazer uma análise aprofundada dele, tá bom? A gente coloca um prazo de 10 dias, porque se a gente colocar um prazo superior a esse, acaba caindo no esquecimento da empresa, eles acabam perdendo o contrato, ainda que tenha sido recebido por e-mail. Então, 10 dias é aquele prazo dele ter recebido o documento, consiga fazer uma análise e a gente já consiga ter um feedback dele, no sentido de, você tem alguma dúvida, tem algum questionamento para que a gente possa fazer esse esclarecimento? E aí ele, se tem questionamentos, ele faz esses questionamentos e a gente esclarece. Se não tem, a gente já parte para o processo de assinatura e aproveito a oportunidade aqui para deixar claro que o processo mais interessante no momento é a assinatura através da plataforma, porque facilita, maior agilidade, menor custo, tá? Então, o processo de assinatura através da plataforma ela veio para ajudar, para facilitar ambas as partes. Quais as vantagens do contrato estar devidamente assinado? Maior segurança para ambas as partes. A vigência dos contratos de gestão estão atrelados aos contratos de energia. Então, assim, nós termos um contrato de gestão que traz a maior segurança para nós, sem a assinatura do contrato de energia, ele não tem a eficácia que a gente havia planejado. Por quê? Porque o contrato de gestão ele está atrelado ao contrato de energia. Se nós não temos um contrato de energia assinado, logo o contrato de gestão ele não tem vigência definida. Então, esse é um ponto também muito importante que os contratos de energia eles estejam assinados, tá bom? Observação. A proposta de energia assinada por si só não é suficiente para estabelecer a relação jurídica entre as partes, inclusive para fins judiciais. Portanto, se faz necessária a assinatura do contrato de energia. Já teve clientes que questionaram, mas já foi assinado. Não, na verdade ele não tinha assinado o contrato, ele havia assinado a proposta de energia, mas o contrato não havia sido assinado e precisa ser assinado. O contrato de energia, ainda que tenha a proposta assinada, o contrato ele precisa estar assinado. Nós precisamos dar importância para todos os contratos de energia, mas nós temos aqui a exponencial, que nós temos também que sempre estar tomando cuidado com os contratos, deixando todos os contratos da exponencial assinados, tudo regularizado em dia, porque dos contratos da exponencial também, muitos deles acabam sendo primeiros contratos,
e que estão totalmente ligados aos contratos de gestão, tá bom? Eu queria tocar no ponto também do faturamento dessa energia. Tem alguns clientes que possuem mais de um contrato de energia, 1, 2 ou até mesmo 3 contratos. E cada um desses contratos possui um preço. Às vezes tem um cliente que quer faturar o take mínimo num contrato com energia mais cara e faturar o take máximo numa energia mais barata. E isso não é possível, tá? A comercializadora ela vai faturar o take desses contratos de energia, então não tem essa possibilidade. Às vezes o cliente ele não tem muito conhecimento do mercado e acha que é possível um determinado contrato faturar da forma que convém a ele, e não é assim que funciona. Nós tivemos casos recentemente com relação a essa situação, mas isso não é possível, tá bom? Agora nós vamos tratar um pouco sobre a garantia financeira. Quais são as modalidades que a gente encontra com mais frequência nos contratos de energia? Temos o registro contra pagamento, a carta fiança bancária, o depósito calção, o CDB calcionado e o seguro garantia. Agora nós vamos tratar especificamente sobre cada um desses pontos e trazer as principais características deles. Qual a finalidade da garantia financeira? A finalidade da garantia nos contratos de energia é trazer segurança para ambas as partes. A vendedora ela se resguarda de eventual inadimplência da compradora e, em contrapartida, a vendedora ela registra à frente a quantidade de meses que a empresa apresentou em garantia. Então, vou dar um exemplo para vocês. A Exponencial exige uma garantia financeira referente a 3 faturamentos. O que vai acontecer? A empresa, ela apresentando a garantia, essa energia vai ser registrada 3 meses à frente daquele atual mês que nós estamos, tá? Essa que é a contrapartida da apresentação de garantia. Isso traz uma segurança maior para a vendedora e para a compradora também. Registro contra pagamento. Na modalidade de registro contra pagamento, a comercializadora ela não exige a apresentação da garantia do cliente, devendo mesmo honrar com o pagamento da fatura até a data de vencimento. Ou seja, o cliente ele não apresenta a garantia, mas o pagamento da fatura de energia tem que ser feita pontualmente até a data de vencimento. Em caso de atraso no pagamento da fatura, a empresa estará sujeita a possíveis penalidades, multas previstas no contrato de energia, podendo atingir 3 vezes o valor da energia contratada daquele respectivo mês, além de abertura de processo de desligamento na CCE. Então, o registro contra pagamento, ele não exige a apresentação da garantia, só que em contrapartida, a empresa, o cliente, ele não pode atrasar pagamento, não pode ter nenhum problema assim que esteja fora do controle dele, porque senão ele vai acabar tendo prejuízos e prejuízos muito grandes. A carta fiança bancária, ela é realizada diretamente com a instituição financeira de sua preferência, desde que seja aceita pela comercializadora. Então, a comercializadora ela tem um ranking de opções de bancos que são aceitos, normalmente são os bancos de primeira linha, tá? E esses bancos são aceitos tanto para carta fiança quanto para CDB calcionado. A taxa da operação da carta fiança normalmente é entre 6 a 10% do valor total a ser garantido. O valor total a ser garantido é o valor definido na memória de cálculo. A duração do processo, desde o início do contato com o banco até a finalização, até a emissão final da carta fiança,
dura entre 3 a 5 semanas. No caso do depósito calção, o valor a ser garantido deverá ser depositado na conta da comercializadora. A comercializadora deverá informar à empresa os dados da conta bancária para a efetivação desse depósito. Ao término de cada ano, cada período de fornecimento, a comercializadora realizará a devolução de parte do valor ou serão realizados novos aportes, a depender do valor da memória de cálculo. Após o término do contrato de energia, o valor será devolvido para o cliente. Então, antes do início do fornecimento, o cliente deposita esse valor na conta da comercializadora. Terminou o contrato de energia, no mês posterior ao mês de faturamento, a comercializadora vai lá e devolve esse dinheiro para o cliente. Por que eu digo após um mês de faturamento? Vamos considerar que o contrato ele se encerra no dia 31 de dezembro de 2022. A comercializadora ela já não faz essa devolução no mês de janeiro de 2023. Por quê? O mês de janeiro é o mês de faturamento. Então, a comercializadora ela segura esse valor depositado no mês de janeiro e essa devolução vai ser feita a partir do mês de fevereiro de 2023, tá bom? No CDB calcionado, o valor a ser garantido vai ser calcionado junto à instituição financeira em favor da comercializadora. Como eu havia dito na carta fiança, as comercializadoras possuem um leque de opções de instituições financeiras aceitas e eles dão preferência para os bancos de primeira linha, tá bom? Durante o período de vigência do contrato, esse valor ele fica totalmente imobilizado, ou seja, a empresa, o cliente, ele não tem a possibilidade de ficar movimentando esse valor, fazendo transações com esse valor. Ele fica imobilizado em garantia a esse contrato de energia. A operação ela poderá ser realizada com a instituição financeira, desde que aceita pela comercializadora. O prazo de duração desse processo inicial até a apresentação da garantia dura também entre 3 a 5 semanas. Isso daqui é uma média, tá, pessoal? Tanto na carta fiança quanto no CDB calcionado, a média é entre 3 a 5 semanas. Tem casos que demoram até mais e tem casos que o prazo é um pouco menor, mas não é inferior a 2 semanas, tá bom? Esse processo de apresentação de garantia através de carta fiança e CDB calcionado é um pouco mais demorado mesmo, até porque não depende apenas do cliente comercializador. Tem a instituição financeira nesse processo que normalmente eles não dão a celeridade necessária para essa situação, tá bom? Temos também o seguro. O seguro é um procedimento realizado entre o cliente e a comercializadora. É necessária a atuação de um corretor de seguros para intermediar a negociação. O processo de duração esse processo de apresentação de seguro é mais breve que carta fiança e CDB calcionado. A taxa do seguro é muito atrativa, variando entre 2 a 4% do valor a ser segurado. Não compromete fluxo de caixa da empresa e possui ampla aceitação do mercado. Então, assim, nós podemos notar quantas facilidades que o seguro ele traz. É um processo muito mais rápido, taxa mais baixa, e as empresas, principalmente nos tempos atuais, elas querem gastar com garantia o menos possível. E o seguro é uma garantia, é uma modalidade efetiva, tá? Um outro ponto positivo também, nós atuamos com o seguro aqui na empresa e nós podemos auxiliar e auxiliar os nossos clientes durante todo esse processo de apresentação da garantia. A gente fazendo seguro para eles, nós temos
nós damos a velocidade necessária para a apresentação da garantia e nós podemos auxiliá-los também da forma mais assertiva, passando para eles as melhores cotações com as melhores seguradoras do mercado. Então nós podemos dar um suporte total. Às vezes quando eles fazem o seguro, é possível, tá? Que eles façam a cotação por conta, mas aí ele acaba ficando um pouco mais distante e tendo um contato direto com o corretor que está atendendo eles. Então eles estando conosco, a gente vai dando todo o auxílio que eles precisam, tá bom? Então essa é a modalidade mais interessante para os clientes, o seguro garantia, tá bom? Finalizei aqui minha apresentação, fiquem à vontade para fazer as observações, questionamentos e tirar eventuais dúvidas que vocês tenham. Que a necessidade de apresentar garantia, o que acontece se o cliente não apresenta garantia? Bom, se o cliente ele não apresenta garantia, ele está inicialmente ele está em descumprimento com um contrato outrora assinado. A partir do momento em que ele está descumprindo o contrato, ele está sujeito a eventuais penalidades. Essas penalidades são pesadas, entendeu? Ele acaba correndo risco de penalidades com a CCE, em caso de não apresentação da garantia e atrasando o pagamento, tá? Abertura de processo de desligamento, e ele fica exposto a uma situação que vai trazer um enorme problema para ele, que é a exposição ao risco da comercializadora rescindir o contrato de energia com ele. Então, não apresentou garantia, você está em descumprimento contratual. Isso dá à comercializadora a possibilidade de rescindir o contrato de energia, ficando a empresa, o cliente, responsável pelo ressarcimento, pagamento inclusive de multa, que normalmente gira ali em torno de 50% do contrato de energia, do valor residual do contrato de energia, e também tendo que fazer o pagamento da reposição dessa energia, né? E qual é a contrapartida da comercializadora? Da empresa ter apresentado a garantia? Isso. A comercializadora ela vai registrar essa energia à frente. Então, determinada comercializadora exigiu 2 meses de garantia, 2 meses de faturamento. Hoje nós estamos aqui no mês de abril. Ela já vai registrar maio e junho para essa empresa. Então, a contrapartida é esse registro da energia à frente. Enfim, nós do comercial, a gente quando está apresentando o Mercado Livre, né, e chega nesse tema aí da contratação da energia, né, e aí justamente sobre o seguro, né, então o cliente às vezes pergunta, a gente tem vendido, como você disse, o mais prático, né, o que tem melhor custo-benefício aí, você fazer um seguro garantia, né, aí o cliente às vezes pergunta, mas quanto que vai me custar isso mais ou menos? O cara quer saber mais ou menos, o cliente quer saber mais ou menos quanto custaria esse valor aí, né? A gente tem feito uma conta e gostaria de bater com você se essa conta aí ela é segura ou não, né? O que a gente tem feito? A gente tem pego a fatura do cliente, né? Lá na análise de viabilidade, quanto ele gastou no cativo, né? A gente divide isso por 2 e multiplica por 3, para 3 vezes, e a gente aplica um percentual de 2,5% e dá um valor aproximado para ele anual. Você acha que essa conta é segura ou a gente deveria mudar? Eu acho, Marinho, que é o seguinte, primeiro a gente tem que chegar num megawatt médio
que essa empresa ela vai consumir, tá? Eu acho mais interessante a gente utilizar como cálculo o cálculo que a gente faz para a memória de cálculo mesmo, tá bom? Qual que é o cálculo que a gente utiliza na memória de cálculo que a comercializadora nos envia? Ela multiplica o megawatt médio, tá? O volume contratado, a quantidade de horas do mês. Tem comercializadoras que utilizam 730, tem comercializadoras que utilizam 744, tá bom? E a quantidade de meses que vai ser apresentada em garantia. Tudo bem, no momento antes da contratação ali, você não sabe exatamente quantos meses a comercializadora vai exigir, mas você pode considerar ali 3 meses, tá? Porque se a comercializadora ela exigir 2 meses de garantia, o valor vai ficar inferior ao que você passou para eles. Tá bom? Na questão do preço, também tem uma observação que a comercializadora ela vai enviar essa memória de cálculo ali antes do início do fornecimento e provavelmente já vai ter tido um reajuste no preço, tá bom? Mas não tem problema, o valor não vai alterar tanto assim. Então, você pode utilizar esse cálculo, megawatt médio multiplicado por volume, multiplicado por preço, multiplicado pelas horas e multiplicado pela quantidade de meses que vai ser apresentado garantia. Esse cálculo não tem erro, tá bom? Se você fizer esse cálculo, passar o valor para o cliente, você sempre utiliza o termo em torno de, tá? Porque o valor ele pode ser superior ou inferior ao que você passou, mas vai ficar próximo do que você passou para ele. Essa quantidade de meses aí seria só 12, né? Porque é anual, é isso? Então, na verdade, a quantidade de meses é a quantidade de meses exigida como garantia pela comercializadora. Como eu disse, normalmente eles exigem 2 meses, tá? Tem comercializadoras que exigem 2 meses de garantia, tem comercializadoras que exigem 3, mas não é com relação à quantidade de meses do ano, é com relação à quantidade de meses que eles pediram na garantia. Davi, com relação a CDB calcionado, hoje os bancos estão evitando essa modalidade, correto? Sim. A gente utilizou isso bastante, principalmente naqueles contratos da Unimed, mas hoje me parece que os bancos, né, a instituição financeira tem evitado, né? Eles têm tido uma resistência maior. Tem até casos que são feitos, mas a facilidade no ano passado, por exemplo, era maior do que tem sido atualmente. Tanto é que nós temos recebido poucos CDBs. Normalmente, se a empresa ela não faz o seguro, ela acaba vendo ali a possibilidade de fazer uma carta-fiança ou mesmo um depósito calção. Tá. Aquele cliente que ano passado fez CDB, de um ano para o outro isso tem mudado. Aí quando muda, que outra modalidade que eles estão aceitando? O seguro? Normalmente, quando o cliente ele apresenta no início do contrato o CDB calcionado, ele não faz a alteração da modalidade. Normalmente ele leva essa modalidade até o final do contrato. Se porventura houver o interesse do cliente de fazer essa alteração, é possível fazer sim, tá? A gente tem que comunicar a comercializadora com antecedência, mas isso está dentro do contrato, fazer essa alteração de garantia. Eu não digo para você que a comercializadora vai aceitar isso no decorrer do ano, tá bom? Mas no final do ano, quando vai fazer a virada do ano, a comercializadora ela pode sim aceitar a alteração da modalidade e ela pode aceitar para as demais modalidades que estão previstas em contrato. Então, se ele tem um CDB calcionado e no contrato também prevê a possibilidade de carta-fiança, depósito, calção e seguro, ele pode fazer a alteração para uma dessas outras 3 modalidades. Só
Na verdade, só até mesmo uma confirmação, né? Eu tenho usado alguns procedimentos, quando a gente vai tratar de garantia com o cliente, ele, por exemplo, apresenta um CDB calcionado, vamos supor, né, um determinado ano de fornecimento, e ao término ele resolveu resgatar, né, o valor e no ano seguinte apresentar uma outra modalidade que a comercializadora permite, né? Só ele tem essa possibilidade de alternância, certo? Tem, ele pode fazer essa alteração. É como eu disse, né? Você diz em contratos diferentes? Não, no mesmo contrato. Vamos supor, a comercializadora ela tem a disponibilização de seguro garantia, CDB e carta de fiança, por exemplo. Dá para esse leque de opções. O cliente, no determinado ano de fornecimento, ele apresenta um CDB. Aí, ao final, ele decide, no ano posterior, apresentar uma outra modalidade. Então, ele tem essa possibilidade de fazer o resgate do valor apresentado e apresentar uma outra modalidade, por exemplo, um seguro, uma carta de fiança, no qual a comercializadora autoriza, certo? Certo. Normalmente, Henrique, primeiro ele vai precisar apresentar a nova garantia, tá bom? Na nova modalidade, depois a comercializadora vai fazer, vai liberar nesse exemplo que você deu, o CDB que estava calcionado, tá? Certo, que ela vai fazer a apresentação da memória de cálculo, né? Com qual a garantia tem que ser apresentada de 15 a 30 dias antes. Sim, exatamente. Perfeito, maravilha. Obrigado, Davi, valeu. Nada. Davi, mais uma pergunta, só saindo da garantia agora. Tá. O mercado, por ser livre, ele permite o cliente escolher o faturamento? Por exemplo, se o cliente tem 2 contratos, ele pode escolher em qual ele vai faturar menos e qual ele vai faturar mais? Não, a comercializadora ela vai faturar o take. O cliente ele não tem essa possibilidade, como eu até havia informado no momento da apresentação. Porque o que acontece, Thiago? Se ele tem 2 contratos de energia, vai ter um desses contratos que vai estar com um preço inferior e o outro superior. Entendeu? Friamente assim, é muito bom. Eu sou o cliente e eu falar, poxa, Thiago, ó, você é meu atendente, você vai concordar comigo. Eu quero faturar mais no menor preço, entendeu? Mas não é possível isso, porque se isso fosse possível, seria um outro tipo de mecanismo, que não uma característica do contrato de faturamento da energia. Então não é possível fazer dessa forma. Recentemente nós até tivemos clientes que questionaram essa situação, né? E você, como gestor desse cliente, informou ele que isso não é possível, não tem como fazer dessa forma. Mas porque eu apliquei a fórmula que você me passou, né? De 3 meses lá, deu R$2.000, Tá. por exemplo. E o cliente tem contrato de energia por 5 anos. Tá. Todo ano ele precisa renovar esse valor de R$2.000? Exatamente. Essa garantia, através do seguro, é renovada anualmente. Então, todos os anos deste contrato, se ele tem 5 anos contratados, nos 5 anos ele vai precisar apresentar uma apólice. No primeiro ano ele apresenta uma apólice nova e para os próximos anos ele faz um endosso, tá bom? Mas sim, nesses 5 anos ele vai precisar apresentar uma apólice em cada ano, renovando a da apólice, tá bom? Com relação ao valor da memória de cálculo, isso vai depender de questão de volume e preço reajustado, tá bom? Perfeito. Davi, não sei se são todas, mas algumas comercializadoras cobram sobre a Flex também, né? Tem algumas comercializadoras, eu até nem coloquei essa questão, Fábio, porque não é a maioria, tá? Mas tem algumas comercializadoras que, além dela considerar o volume, o preço, a quantidade de horas do mês e a quantidade de meses que vai ser apresentada como garantia, podem também colocar a flexibilidade nesse cálculo, tá? Mas não é a maioria. Tem comercializadoras que fazem isso, mas a maioria não tem feito. Mas sim, você tem razão. Isso daí é possível e tem comercializadoras que fazem. Aí aumenta um pouquinho o valor total da memória de cálculo. Davi, agora com o final da DVEC, eu acho que é bom a gente ressaltar que as garantias das comercializadoras do Estado de São Paulo podem ficar maiores, né? Que vai incluir o ICMS. Sem dúvida, sem dúvida. Tem comercializadoras, inclusive, que já iniciaram
colocando o valor do ICMS na memória de cálculo. Então, realmente, José, tem razão. Com o fim da DVEC, esse valor do ICMS vai sendo colocado na memória de cálculo. Também tem comercializadoras que já estão fazendo isso, tá? Então, realmente, a tua colocação faz todo sentido. Davi, queria tirar uma dúvida com você a respeito da garantia. Certo cliente, ele aporta o CDB garantia no contrato, e aí, no meio do contrato, porventura, numa certa emergência da empresa lá, ele pede para trocar a garantia, né, sacar, ele precisa daquele valor, tá? E aí ele consegue aportar um seguro garantia no meio assim do contrato. Existe uma data correta para ele fazer essa troca também? Olha, Fábio, eu não posso afirmar que no decorrer do ano a comercializadora ela não vai aceitar. Isso varia muito de comercializadora para comercializadora. Tem algumas que são um pouco mais flexíveis e aceitam essa troca no meio do ano, tá? Eu te garanto que assim, é muito maior a chance dela aceitar no final do ano, antes da virada do ano, é muito maior ela aceitar essa troca, tá bom? Mas eu não vou dizer para você o seguinte, ó, Fábio, eles não aceitam. Isso vai da negociação com a comercializadora e do quão ela é flexível, entendeu? Se for uma comercializadora flexível, ela vai aceitar fazer essa troca no meio do ano, tá? Mas se a comercializadora ela não for muito flexível, aí provavelmente essa troca vai ocorrer, essa troca de modalidade vai ocorrer no final do ano, tá? A respeito do seguro garantia, o cliente ele tem a possibilidade de fazer um seguro maior que um ano? É possível, Dirley. O cliente ele tem total liberdade de fazer um seguro superior a um ano, tá bom? Quais são os pontos que eu vejo que não compensa muito fazer um seguro superior a um ano? Primeiro ponto, que o valor o prêmio dessa pólice vai ser mais alto também, tá bom? Porque o que ele pagaria, vou dar um exemplo para você, em torno de pagar um prêmio de 2.000 referente à pólice para aquele ano, se ele fizer para 2 anos, ele vai pagar um prêmio em torno de 4.000, tá bom? Então vai trazer um custo maior para ele, sendo que às vezes naquele momento ele não tem às vezes esse valor para dispor assim. Um outro ponto que eu vejo nessa situação é que ao final de todo ano a comercializadora ela envia memória de cálculo, tá? Então, vamos supor que esse cliente ele tenha apresentado a garantia para 2022, mas ele fez um seguro até final de 2023. No final de 2022, ainda que ele já esteja com garantia apresentada, a comercializadora vai enviar uma nova memória de cálculo, tá? E esse valor ele vai ser superior ou inferior ao que ele havia apresentado para o ano de 2022 e de qualquer forma vai ser necessário fazer um endosso, tá bom? Reduzindo a importância segurada ou então aumentando. E nessa diferença de aumento que vai ter, ele vai ter um valor de prêmio também a ser pago, tá bom? Então, por conta dessa questão de todo ano a comercializadora enviar a memória de cálculo, independente dele já ter apresentado ou não a garantia, acaba ficando um pouco mais inviável ele fazer uma garantia de 4 anos. Já vi casos de clientes que fizeram de 3 anos apresentando o seguro, mas apresentou um seguro para 3 anos, mas a comercializadora vai mandando a memória de cálculo e tem que ser feito esse endosso na apólice, tá bom? Tem essa questão. Se for feito um contrato de energia de 4 anos lá, todo ano a comercializadora faz um informe do cálculo sempre do ano seguinte para basear, no caso, a calção. Por que ela faz? Porque normalmente, assim, às vezes acontece de ter alteração de volume, tá?
ou seja, a empresa ela estava consumindo uma quantidade de energia e aumentou, tá? Então pode ser por conta disso ou até mesmo pelo próprio reajuste do preço, tá? O preço ele vai sendo reajustado anualmente, vai ficando mais alto o preço e tem esse valor, essa diferença no valor na memória de cálculo. É porque a minha pergunta inicial é o seguinte: como de um ano para o outro o seguro pode ou não ficar mais caro, né? Às vezes, se o cliente optar em fazer um seguro de 2 a 3 anos, igual você citou, poderia, entre aspas, ficar mais barato. Mas por conta da questão da memória de cálculo, isso acaba sendo até inviável para o cliente fazer um seguro superior a um ano. Sim, o mais interessante é ele estar fazendo esse seguro anualmente. O Rodrigo aqui. Tira uma dúvida minha. Esse seguro, quando ele é aplicado ali na prática, ele é acionado, o que ele de fato cobre? Como que garantias que ele cobre? Como que acontece isso na prática, no momento em que ele é acionado? Então, no momento em que ocorre esse sinistro, automaticamente a corretora que cuidou que está gerindo essa apólice que foi apresentada, automaticamente ela já entra em contato com a seguradora, tá bom? Informando o sinistro ocorrido. E aí a seguradora ela faz esse reembolso da parte prejudicada, entendeu? Então, na prática é um processo que demora em torno de 30 dias, tá? Tem toda a burocracia para análise desse sinistro que ocorreu, mas o processo é esse: ocorreu o sinistro, a corretora que atua nessa situação é acionada, faz o contato com a comercializadora e essa comercializadora, após analisar toda a situação do que aconteceu, por que aconteceu, aí depois é feito posteriormente, após toda essa parte mais burocrática e de análise de risco, a seguradora ela faz o reembolso para a parte que foi prejudicada, tá bom? Então, a ideia do seguro nesse caso é esse. A seguradora ela cobra um valor de prêmio. A depender de cada cliente, ela vai cobrar um valor, porque para que ela faça o levantamento de qual é o valor que ela vai cobrar dessa empresa, ela faz uma análise de risco. Esse processo ele passa dentro da seguradora pela área de subscrição de risco, tá? E passa na área de subscrição de riscos, eles já fazem o levantamento. Essa empresa, existe um risco maior de ter problemas, de ter inadimplência, tá? Então, a seguradora ela cobra esse valor de prêmio para que ela assegure essa operação, esse contrato de energia. Havendo inadimplência, posteriormente vai ser feito o reembolso, tá bom? No valor da memória de cálculo, é bom ressaltar isso. O reembolso que será feito não é com base no valor do contrato de energia, tá? É no valor estipulado na memória de cálculo. É o valor máximo a ser garantido. E ao acionar esse seguro, tem um custo adicional por acionar esse seguro? Não. O custo está todo atrelado ao valor do prêmio. A seguradora ela já leva em consideração na análise todos os riscos envolvidos nessa operação. Então, o cliente ele vai fazer como pagamento o valor do prêmio. Ô Davi, e o gatilho desse sinistro, ele é disparado com 1 mês de atraso, com 2 meses? Como que funciona? Com 2 meses de atraso ao pagamento da energia? A situação mais correta é que o sinistro seja informado no fim do prazo que foi definido ali de meses para apresentação da garantia. Então, se esse cliente ele apresentou 2 meses de garantia, o correto é que, findando esses 2 meses,
a comercializadora informe essa inadimplência e inicie o processo de sinistro, tá bom? Já vi casos de comercializadora ameaçarem abrir esse contrato com menos tempo do que o que constava com menos tempo do que o cliente apresentou como garantia, mas isso não é o correto. Se ele apresentou 2 meses como garantia, que o sinistro seja feita a abertura desse sinistro findando esse prazo. Posso fazer uma correção? Pode. Na verdade é assim, você pode executar o sinistro no primeiro dia útil após o atraso do pagamento. O sinistro é para cobrir até 2 meses de inadimplência. Então, se o seu cliente atrasou um dia e sua equipe financeira é rígida, o que está escrito no contrato, você já vai notificar tanto a seguradora ou a corretora, ou se for o caso de depósito calção, você vai retirar esse dinheiro que está alocado como depósito calção, e se for uma carta fiança, você vai notificar o banco. Para quê? Porque eu não posso esperar 2 meses o cliente atrasar pagamento para depois executar. Eu estou 2 meses sem caixa. Então, assim, normalmente, de praxe, você já executa a partir do primeiro dia útil, é o que rege a maioria dos contratos. Você notifica a cobrança, e acho que o problema, entre aspas, né, fica depois entre a corretora e o cliente, e no caso de um seguro, leva até 30 dias para a corretora repassar esse valor para a comercializadora, quando você faz a notificação. Por isso que se pede pelo menos 2 meses, sem levar em consideração flexibilidade, no caso, até então, sem levar em consideração ICMS no estado de São Paulo. Perfeito. Quem vai fazer esse repasse do valor é a própria seguradora, ela faz direto esse repasse para a empresa. Davi, só para complementar o que o Lodi falou, você falou do caso da comercializadora ou geradora, falar da resilição do contrato, mas aí entraria não na cláusula de inadimplência, mas sim na de recomposição da garantia. Geralmente as cláusulas de garantia, elas colocam que caso a garantia ela seja executada, o cliente tem até 15 dias para recompor. Então, se ele tem um seguro garantia, ele foi inadimplente, houve a execução desse seguro, se em 15 dias o cliente não colocar outro seguro ou outra forma de garantia, aí ela pode estar entrando com a resilição do contrato. Então, eu acredito que seja por conta disso, tá? Perfeito. É bem complicado essa situação, né, do cliente atrasar, mesmo tendo a garantia, ele não pode, né, achar que tem o luxo de, esse mês eu estou um pouco mais apertado, vou executar, principalmente seguro, né, porque você sabe, o cara executou uma vez, ele não consegue nunca mais fazer seguro garantia para contrato de energia. Então, só para complementar a fala aí, a sua fala. Sem dúvida, Pedro. Essa observação que o Pedro fez é muito importante. Por quê? Não significa que porque o cliente ele apresentou 2 meses de garantia que ele vai poder fazer o atraso do pagamento, vai poder atrasar 1 mês ou mesmo 2 meses a apresentação, o pagamento da fatura, tá bom? Isso é uma sensação equivocada que a gente pode ter. Isso não é assim, não é essa forma não é esse o raciocínio dessa situação. Ele tem a garantia apresentada e o próprio nome já diz garantia, mas não significa que ele pode atrasar o pagamento da fatura, de forma alguma. A fatura ela tem que ser paga pontualmente na data correta. E outro ponto que o Pedro levantou importante é que o cliente não fazendo o pagamento da fatura e a comercializadora executando essa garantia, a empresa ela tem um prazo curto ali para fazer a recomposição dessa garantia. Ou seja, como a garantia que ele tinha foi executada, ele está sem garantia. Então, ele vai precisar apresentar uma nova garantia. Outro ponto importante, se ele teve um sinistro, no caso de um seguro, dificilmente ele consegue outro seguro,
tá? Porque aí a análise dele na subscrição da seguradora vai ser muito mais rígida, tá bom? Hoje tivemos como tema da aula contrato de energia e garantia financeira e espero que vocês tenham gostado. Para acessar todo o material é só clicar no link que está na descrição do vídeo e muito obrigado a todos vocês.